1 João capítulo 2, versículos 18 a 29, exortações não podem parar. Olá, meus queridos irmãos, vamos lá, terminando agora o capítulo 2. E esse capítulo vai nos ensinar, como sempre, grandes lições. Não sei se você já se inscreveu no nosso canal, se não inscreveu, quiser se inscrever, será um prazer e no final dê o seu like ou dislike, se está gostando ou não. E gostaria que vocês compartilhassem com outros pastores, por exemplo, aqueles pastores mais humildes que não têm assim chances de estudar um pouquinho mais ou de fazer uma reciclagem, exposição bíblica, porque o nosso modelo, já estamos falando isso faz tempo, a gente mostra o sermão e como nós preparamos o sermão. Ok? Dito estas palavras, vamos em frente. Então nós temos agora a leitura do texto. Como sempre, observem que eu fiz algumas anotações aí de palavras que são importantes. Tem lá filhinhos no início, que nós já conversamos sobre isso, né? E ele diz, esta é a última hora, o anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Uma observação muito importante, tem dois anticristo aí. O anticristo é aquele que vai vir nos últimos tempos. E os anticristos mencionados depois são aqueles falsos profetas, tá ok? Tá bem claro. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido. Olha essa palavra, permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então, observe que a palavra permanecer, o verbo permanecer está aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. É importante isso. Versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo e todos tendes conhecimento. Olha a palavra-chave, conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis novamente a verdade, mas porque a conheceis novamente e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Aí está uma definição bem clara, é o falso profeta. Esse que nega o Pai e o Filho. Versículo 23. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessou o Filho também tem o Pai. Portanto, olha, permaneça novamente em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer, olha de novo o verbo, o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. Versículo 25, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Olha aí, ele está escrevendo para isso, né? Versículo 27, quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Isso é importante, nós vamos falar mais para frente. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ele vos ensinou. E agora, filhinhos, novamente filhinhos, está lá no versículo 18, né? Permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Olha duas palavras importantes no versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ok. Perceberam que nós fizemos aí um bom apanhado daquelas palavras que se repetem, são importantes dentro já do pano de fundo que nós demos logo no início da carta. Então vamos um pouquinho mais adiante agora,
vem aquilo que nós chamamos de grande ideia. Antes da grande ideia, esqueci. Vejam as palavras no texto. Permanecer aparece 6 vezes. Conhecer e saber, 6 vezes. Os dois juntos, tá? E a unção aparece 3 vezes. O anticristo, aquele que virá, aparece uma vez. E os anticristos, que são os falsos mestres, aparecem 2 vezes. Isso é importante, isso traz clareza ao texto na hora de nós elaborarmos principalmente a grande ideia. Essa é a grande ideia. A unção do Espírito nos capacita a permanecermos inabaláveis ante as investidas dos anticristos. Lembrando bem que aqui não é o anticristo que virá nos últimos tempos. Aqui são aqueles que são chamados aqui de falsos profetas. Ok? Então a grande ideia está elaborada e vamos em frente. É fascinante a exposição bíblica, meus irmãos. Trabalhei hoje praticamente o dia todo nesse texto e olha, e se eu voltar a trabalhar ainda vou mudar alguma coisa porque é muito rico o texto. Vamos lá, 4 características agora. É a sentença de transição que nos sai do geral para o específico. O geral é a grande ideia. O específico são os pontos que partem da sentença de transição. Quais são as 4 características dos que permanecem em Cristo? Primeiro, são identificados pela unção do Espírito, versículos 18 a 20. Segundo, são conhecedores da verdade, incompatível com a mentira. Versículos 21 a 22. Terceiro, permanecem desde o princípio quando tiveram a promessa de vida eterna. Versículos 23 a 25. E em quarto, não são enganados, porque permanecem confiantes nos ensinos recebidos. Vocês viram aí a palavra permanece, conhecedores, todas essas palavras são chaves no nosso texto. Ok? Então já fizemos a grande ideia, agora fizemos a sentença de transição e já destacamos os pontos que nós vamos abordar. Então isso significa que podemos ir em frente. Primeiro ponto, são identificados pela unção do Espírito. Está lá os versículos 18 a 20. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Quem é esse anticristo, meus irmãos? É aquele do Apocalipse. Já muitos anticristos, que são os falsos profetas, se têm levantado conforme ouvistes e por isso sabemos que é a última hora. Esse sabemos é muito importante porque nós somos diferentes dos gnósticos que achavam que eles sabiam tudo na base do conhecimento puramente humano ou intelectual. Nós não, nós sabemos porque a unção do Espírito Santo está em nós. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Meus queridos irmãos, aí tem algo muito importante. O fato do apóstolo João bater firme na promessa e refutando esses gnósticos, eles não resistiram, eles saíram. Como é importante uma igreja bem orientada, bem doutrinada. Versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo e tendes conhecimento. Aqui também é mais uma palavra contra o gnosticismo, porque eles diziam que só eles tinham conhecimento através de um processo lá intelectual, coisa que o valha, e nós que temos a unção do Espírito Santo, o nosso conhecimento vem da ação do Espírito na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Esses para eles seria nós homens de terceira, quarta categoria, né? Ok, então já trabalhamos o primeiro texto e vimos o que é importante, né? Agora vamos para o segundo ponto. São conhecedores da verdade, incompatível com a mentira.
Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis. Quem é a verdade? Jesus. Eles conhecem a Jesus. Os gnósticos diziam que é impossível conhecer a Jesus porque ele é matéria e a matéria é má, o espírito é bom. Então nós conhecemos e por isso, né, é porque nenhuma mentira procede da verdade. E nós estamos com a verdade, não com a mentira. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quem negavam? Os falsos profetas, que eram os gnósticos. Esse mesmo é o anticristo, é o falso profeta, esse que nega o Pai e o Filho. Ok? Tá ficando bom o texto, né? Meus irmãos, isso é riquíssimo. Quando você montar essa mensagem e tiver tempo para abrir a sua boca e proclamar a mensagem, você vai perceber a igreja toda lá acompanhando com a Bíblia aberta. A vantagem da exposição bíblica é essa: você tem que se ater ao texto. Eu tenho uma experiência, vou abrir um parênteses aqui. Eu tinha o filho quando pequeno, temos 3 filhos, mas um deles com acho que 9 anos, teve uma noite lá que eu estava gripado de cama, com febre, e a dona Cida foi com os 2, naquela época eu tinha 2 filhos, para o culto. E na segunda-feira o pastor Karl Lackler veio me visitar. Aí eu falei: Carlos, eu preciso te contar uma coisa. O meu filho maior, de 9 anos, e eu perguntei como foi o culto, ele falou assim: foi muito bom, mas o pregador não foi expositor. Eu falei: o quê, garoto? Com 9 anos você definiu, você distinguiu o que era exposição bíblica ou não? Aí eu falei: por que ele não foi expositor? Papai, ele leu o texto e não falou nada sobre o texto. Aí contou um monte de histórias. Tá aí, tá vendo? Um garoto de 9 anos, acostumado com a exposição bíblica, ele estava com a sua Bíblia aberta e falou: mas esse camarada não está falando nada que está no texto. Por isso que a exposição bíblica é fantástica. Vamos ao próximo ponto. Permanecem desde o princípio quando tiveram a promessa da vida eterna. É interessante, eles tiveram a promessa da vida eterna, ganharam a salvação em Cristo e permaneceram. Portanto, permanece em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Para aqueles que creem na perda da salvação, dá um bom texto aqui. A partir da unção que recebemos, salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, meus queridos irmãos, a vida eterna está garantida, e a palavra permanecer significa fincar raízes. Ok? Vamos para o terceiro ponto agora. Agora vamos para o quarto e último ponto da nossa mensagem. Não são enganados porque permanecem confiantes nos ensinos recebidos. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Que não tem engano, não. Quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Aqui está. Porque os mestres gnósticos diziam que somente eles podiam ensinar, porque eles tinham pleno conhecimento da verdade. Aí João fala: não, para com isso, nada disso. Vocês não precisam desses ensinamentos, porque vocês têm a unção do Espírito Santo. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira dos gnósticos, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Aí ele faz dá uma boa dica, né? Permanecei nele, assim como ele vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Meus queridos irmãos, aqui temos um texto que eu fico pensando, existe a possibilidade, quando o Senhor Jesus se manifestar e a gente ver aquela gloriosa vinda dele,
Será que vamos ter esse sentimento? Parece que sim, de vergonha. Puxa vida, olha que riqueza vamos receber e tivemos uma vida muito aquém do desejado. Versículo 29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é justo. Olha o saber aqui, é o saber vindo da unção do Espírito Santo. Maravilhoso, né? Eu vibro com a exposição bíblica, meus irmãos, é fantástico, fantástico. Mas chegando ao final, vamos olhar para a nossa grande ideia. Eu repito a grande ideia porque no desenrolar agora a gente já tem a mente mais trabalhada com o texto. A unção do Espírito nos capacita a permanecermos inabaláveis ante as investidas dos anticristo. E agora quero trabalhar algumas aplicações, né? Muito interessantes. Então vamos lá. Aplicando. A exortação é um alerta em toda a carta de Paulo. Por exemplo, quando ele fala eu vos escrevo, é alerta? Ele fala 7 vezes eu vos escrevo e 4 vezes eu vos escrevi. É interessante. 11 vezes. Sabe o que significa isso? Exortações. Querido colega, nunca deixe a sua igreja sem exortação. Ensine, bate na tecla, porque os inimigos não dormem no ponto, não. Os inimigos estão atentos. Eles estão atentos a tudo que está acontecendo. Então, não vamos dormir no ponto. Exortação. Igreja sem exortação, ela morre, ela fica fraca. E olha que importante essas exortações. Os efeitos das exortações criam raízes profundas. O permanecer, nos firmam na verdade. O engano não tem poder sobre nós e reforçam as nossas convicções. Os anticristos não param, eles estão aí. Portanto, meus queridos irmãos, exortem. Igreja sem exortação, ela começa a esquecer de alguns princípios e são levadas pelo engano. E uma igreja em que a exposição bíblica é praticada, meus irmãos, se entrar algum falso profeta lá, talvez você nem precise tomar nenhuma providência, porque as próprias ovelhas, bem alimentadas, haverão de dar coices nesses cabritos invasores do nosso querido santuário, que é a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o santuário, porque cada um de nós somos santos, constituímos em pequenos santuários, e toda a igreja é um santuário. Não é prédio, hein? Pare com isso. Essa teologia de que prédio é templo, que santuário é templo, isso aí não tem base bíblica nenhuma, tá? O templo somos nós. O Espírito Santo habita neste santuário. Queridos irmãos, que todos vocês aproveitem bem o estudo da palavra de Deus e progridam. Exortem e sejam exortados.